Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, as três leituras de hoje, a primeira do profeta Sofonias, no capítulo 3, o Salmo 146, a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, e o Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, nos falam de um tema, uma realidade, uma dimensão que acompanha o ser humano desde a sua origem até hoje. Esta realidade se chama pobreza. A pobreza não é uma realidade do nosso tempo. A pobreza é uma realidade desde quando o ser humano surgiu. Basta nós imaginarmos o ser humano nas savanas da África, sem casa, sem saber ainda cultivar a terra, tendo que caçar animais e frutas e se defender nas noites frias e escuras das feras e até de outros grupos humanos. Nós podemos perceber o quanto a pobreza surgiu com o ser humano. Existem pelo menos 3 tipos de pobreza: a pobreza efetiva, a pobreza afetiva e a pobreza injusta ou miserável. Jesus nasceu numa família pobre, mas não era uma família miserável. Era o pobre efetivo, aquele que vive e garante a sobrevivência da sua família com o suor do seu rosto e a força do seu braço. O pobre efetivo, que é a grande maioria da sociedade humana, vive às custas do suor do seu rosto e a força do seu braço. Jesus viveu assim até aos 34 anos de idade. Seu pai adotivo era um artesão, carpinteiro e ferreiro, que naquele tempo era mais ou menos a mesma coisa. Talhava a madeira e também o ferro com o fogo, a bigorna e a marreta. E Jesus trabalhou com São José até os 30 e poucos anos. Depois de seus 30 e poucos anos, como nós ouvimos no Evangelho do domingo passado, João Batista foi preso. João Batista, primo de Jesus, é quem se encarregava da pregação. O reino de Deus está próximo, convertei-vos. João foi preso, não podia mais ir ao encontro das multidões, nem para pregar, nem para admoestar, nem para batizar. Jesus deixou Nazaré
e foi para Cafarnaum. E aí sua vida tinha duas missões. Uma que é muito apresentada pelo evangelista Marcos, que Jesus era um curador, uma espécie de curandeiro, nós diríamos hoje um terapeuta holístico. Jesus era um homem perspicaz, de um olhar penetrante, de uma fisionomia que transmitia paz. Ele não tinha medo das pessoas, então ele colocava a mão na dor e a dor desaparecia. Jesus pronunciava palavras e as pessoas acabrunhadas, destruídas, destroçadas, recuperavam o vigor, a saúde, a alegria. E com isto, dividiam os seus alimentos com Jesus. Era a prática da comensalidade. O operário é digno do seu salário. E Jesus, que fazia o bem àquelas pessoas, recebia o bem, porque era convidado para comer na casa daquelas pessoas. O Evangelho de Marcos, o evangelista impressionou-se sobremaneira com esta atitude de Jesus. Quem lê o Evangelho de Marcos, é um milagre sobre outro, é uma cura, já começa a outra. Mas não era só isso que Jesus fazia. Jesus era um pregador. Porque Jesus sabia que muitas das doenças, elas surgem, antes de tudo, elas são doenças comportamentais. Por exemplo, uma pessoa fuma 30 anos, desenvolve uma doença no pulmão, ou nas cordas vocais, ou na traqueia. É uma doença comportamental. O cigarro não faz mal. O que faz mal é fumar o cigarro. Se o cigarro estiver lá, ele não faz mal. A pessoa bebe e desenvolve um endurecimento das vias biliares, ou mesmo uma degeneração dos tecidos do fígado. É uma doença comportamental. Não foi a cachaça que fez mal. Foi o comportamento de beber cachaça acima do que o ser humano suporta, o corpo humano suporta. Trata-se de uma doença comportamental. E assim vão as desavenças familiares, assim vão os divórcios, assim vão os filhos abandonados pelos pais. São doenças sociais ou físicas que advêm de um comportamento errado, desajustado. E por isso o remédio não está na farmácia. O remédio está na palavra que é anunciada daquele que nos criou e vem nos ensinar o manual do fabricante. Como devemos viver, como devemos nos comportar, como devemos nos relacionar. E por isso Jesus dedica grande parte do seu tempo à pregação. São Mateus, outro evangelista, fala dos milagres, mas impressionou-se sobremaneira da pregação de Jesus. E hoje ele fala destas multidões que talvez estivessem lá mais interessadas nas curas do que mesmo na palavra.
Porque as pessoas querem combater os efeitos, mas não querem mudar os comportamentos que são as causas de tanto sofrimento. Muitos dos nossos sofrimentos advêm de comportamentos errados. Então nós precisamos comportar-nos de maneira diferente e vamos encontrar o caminho que nos indica esse novo comportamento na palavra de Deus. E Jesus, que até então foi um pobre efetivo, um homem que viveu às custas do seu trabalho, do suor do seu rosto e da força do seu braço, convida as multidões pobres ou não pobres a viver uma pobreza afetiva. O que é a pobreza afetiva? É aquele que não é pobre, mas por afeição é mais afeiçoado a Deus, é mais afeiçoado à justiça, é mais afeiçoado à retidão do que os bens materiais que adquiriu. Nós encontramos Zaqueu, nós encontramos a mulher de Cusa, nós encontramos que era um alto funcionário de Herodes, nós encontramos Susana, nós encontramos Nicodemos, que eram amigos de Jesus, que eram ricos, mas se afeiçoaram mais a Deus do que as próprias riquezas. Isto mostra que o Evangelho, ele pode atingir a todas as camadas. E o que conta não é quem tem muito ou pouco, mas o comportamento das pessoas. Todas as doenças sexualmente transmissíveis são doenças de comportamento. Um homem que se comporta fiel à sua esposa e ela fiel a ele, jamais vai contrair uma doença sexual transmissível. Uma mulher que é fiel ao seu esposo e ele também a ela, jamais vão estar doentes de uma doença sexual transmissível. Um jovem que não se entrega à prostituição, jamais vai contrair tais doenças. Toda pessoa que contrai uma doença sexualmente transmissível, com raras exceções, às vezes um corte, uma agulha contaminada, um contato não muito direto, mas quase todos são doenças de comportamento. É o comportamento errôneo que leva a contrair aquela doença. E assim também são as doenças sociais, não é? A injustiça, o roubo, a violência, tudo isto vem de onde? De um comportamento desajustado. Então, Jesus convida a pobreza afetiva. Se você não é pobre, não é tão pobre, mas seja pobre em espírito. O que é pobre em espírito? É o pobre afetivo, que não é pobre financeiramente, mas apega-se mais ao bem do que aos seus bens materiais. Portanto, não comete injustiça para se tornar mais rico. Portanto, não se corrompe para se tornar mais rico.
portanto não humilha o outro, não engana, não destrói o outro para se tornar mais rico. Esse aí organizou seu comportamento. E mesmo sendo rico, apegou-se mais ao bem do que aos bens. E o pobre que vive à custa do seu suor e da força do seu braço, mas não vive escravo da soberba. O que é a soberba? A soberba é querer estar sempre acima dos outros, seja na aparência, seja no poder, seja no prazer. Às vezes até na doença. Você chega num ambiente, por exemplo, de fisioterapia, e você começa a falar, eu sinto dor no joelho. O outro imediatamente diz, eu sinto no joelho e no quadril. E o outro diz, e eu sinto no quadril, no joelho e no pescoço. Tem que estar sempre acima dos outros. É rico nem que seja em miséria. Nem que seja em miséria. Aí eu tenho um filho que bebe. E eu tenho um que bebe. E o marido que é isso. E a sogra ainda vem. E o meu cunhado tem que ser sempre mais, nem que seja em desgraça. Isto é soberba. O pobre é aquele que não precisa ser mais do que os outros. Venceu a concupiscência da soberba. O desejo doentio de superioridade. É preciso cuidar deste comportamento doentio. E por isso Jesus vai dizer, bem-aventurados os pobres, mas ainda tem o pobre miserável. Tem o pobre efetivo, que vive às suas custas, com sacrifício, mas vive dignamente do seu trabalho. Se não trabalhar, não pode viver bem. Tem o rico, o pobre, afetivo, que embora tenha muitos bens, mas se apega mais ao bem do que aos bens. E tem o pobre miserável, que esse coitado não tem nada, nem coragem de trabalhar. Se entregou à indolência, à preguiça, à desconfiança de si mesmo. Se acha profundamente incapaz de se manter a si mesmo. Incapaz de se manter. Mas a todos estes podem ser pobres em espírito, desde que não queiram também ser mais do que os outros, nem que seja na pobreza. Se vocês forem nos cadastros do Bolsa Família, vocês veem, tem gente que chega lá dizendo que faz 3 dias que não come, e o outro pula na frente, e eu faz 1 semana, e o outro, eu não sei nem se eu comi já este ano. É uma necessidade de disputar a desgraça. Não é pobre em espírito. A verdadeira pobreza consiste nesta liberdade que nos faz abraçar a verdade. Compreender que Deus é quem nós não podemos dispensar. Que é a totalidade dos bens terrenos, sem nenhum, não podemos viver. Precisamos de alguma coisa, mas não podemos nos apegar, porque muitas vezes, mesmo o pouco que temos, nós somos muito apegados.
inclusive ser visto como coitadinho. Vai dizer um que se acostumou a ser vítima que ele não é tão doente quanto diz, que ele não é tão incapaz o quanto se manifesta. Olha a raiva. O pobre em espírito é este que sabe que depende totalmente de Deus, mas age como se tudo dependesse dele. Quem disse isso a primeira vez não fui eu, foi Santo Inácio de Loyola. Na certeza de que tudo depende de Deus, motivado, fazer tudo como se tudo dependesse de nós, motivados pela certeza de que tudo depende de Deus. Esse é verdadeiramente o pobre em espírito, que será bem-aventurado, porque atrai para si aquele que de fato nós não podemos viver sem ele, nem aqui e nem na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. De onde há de julgar os mortos. Creio no Espírito Santo. Muita igreja grande. Em Heriotaba, eu mantinha uma fisioterapia por conta da paróquia. E uma vez eu estava lá, atendia por dia 20 pessoas. E tinha uma senhora dizendo que já tinha 8 bicos de papagaio. E a outra foi aumentando, no final tinha uma que já tinha 35 bicos de papagaio na coluna. Mas a coluna só tem 33 vértebras. Quer dizer, a gente tem que ter cuidado com isso. Esse desejo louco de ter que ser mais. Isso tira de nós esta liberdade que nos faz aceitar a pobreza, que nos faz viver em paz. Apresentemos